Futebol. Neste final de semana tem 5 jogos pelo Campeonato Alagoano. Todas as partidas são no domingo. No estádio Edson Matias, o Céu encara o Santa Rita. No José Gomes da Costa tem Murici e Miguelense. No estádio Olival Elias, o 7 de setembro encara o CSE. Já o Coruripe enfrenta o Asa no Gerson Amaral. E no Rei Pelé tem clássico. CRB e CSA prometem um jogão. Todas as partidas ocorrem às 4 da tarde. E hoje, sexta-feira, dia da nossa virada cultural. Acompanhe a programação desse final de semana. Hoje tem teatro em Maceió, é o musical Mamonas. O espetáculo conta a história da trajetória meteórica da banda Mamonas Assassinas. A montagem está em cartaz no Teatro Gustavo Leite até domingo. Quer curtir rock nesta sexta? Um trio de rock alternativo faz a alegria da galera no Pulp Fiction. A noite conta também com a presença da banda Dof Lafa e do cantor pernambucano Armandinho. A festa começa às 10 da noite. E na Orc tem a festa Oxi Pop Art. Na line-up tem de pop retrô a pop atual com os DJs Dália, Sanches, Fradique e muito mais. A balada começa às 11 da noite. Amanhã o Figueroa se apresenta no Maicai. O show promete muito gingado. Além dele, tem também Samba Rock Club, The Brags e DJ Barão. É a partir das 11h30 da noite. E no domingo é dia de samba. A cantora Kel Monalisa estará na choparia do Maicai com um repertório muito alegre e contagiante. O Boteco da Kel começa às 4 da tarde. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado de forma irrestrita e para qualquer atividade. Mais detalhes de Brasília com a correspondente do Sistema Opinião, Damaris Bubans. O debate no plenário da Câmara dos Deputados começou no meio da tarde e durou mais de 5 horas. Alguns manifestantes levaram cartazes e faixas contra o projeto para pressionar de perto os votos dos deputados. Por 231 votos a favor e 188 contra, os deputados aprovaram um projeto que regulamenta a terceirização de forma irrestrita. A oposição chegou a apresentar 6 proposições para modificar o texto base, mas todas foram rejeitadas. O projeto aprovado estabelece que a terceirização pode ser aplicada em qualquer atividade da empresa, inclusive as principais, as chamadas atividades fim. Ou seja, um professor em uma escola ou um médico em um hospital poderão ser terceirizados. A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e orientar os trabalhadores, mas deverá também garantir a segurança, higiene e salubridade. O texto amplia o tempo máximo do contrato de trabalho temporário, que passa de 90 para 180 dias, consecutivos ou não. Pelas novas regras, após o término do contrato, a empresa só poderá contratar o trabalhador para prestar serviço novamente depois de 3 meses. Se de um lado alguns parlamentares acreditam que as mudanças no processo de terceirização vão melhorar o mercado de trabalho, do outro, tem deputados convencidos de que as mudanças trazem muitos riscos para a relação patrão-empregado. O que se constitui, o que esse trabalhador batalhou para ter, o trabalhador precarizado, ele não tem direito a isso. Qual o interesse da grande empresa em não ter? Porque o custo é maior por causa da segurança do trabalhador. A regulamentação da terceirização é uma proposta antiga. Foi enviada pela primeira vez à Câmara dos Deputados em 1998, ainda no governo Fernando Henrique. Aprovada aqui, ela seguiu para o Senado, onde passou por modificações. O texto aguardava desde 2002 a análise final dos deputados, o que só aconteceu nesta semana. Agora a proposta segue para a sanção do presidente Michel Temer. Bom, como a gente viu, o projeto de lei da terceirização foi aprovado na Câmara e caso seja sancionado pelo presidente Michel Temer, como é que vai funcionar na prática? O tema é polêmico, divide opiniões. Sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Estudos Trabalhistas da OAB Alagoas, Carlos Hidalgo. Boa tarde, Carlos. Muito obrigada pela participação. Carlos, você acredita que a terceirização é uma precarização do trabalho? Boa tarde, Sabrina. Na verdade, nós temos que levar em consideração que esse projeto, o projeto da terceirização, já foi discutido, já foi debatido na Câmara e hoje se encontra um outro projeto no Senado. Esse que foi aprovado agora, ele traz algumas diferenciações e as opiniões são diversas. O tema é bastante controvertido e uns que defendem
contrária à tese da terceirização, defendem sim que ela seria uma precarização, que isso diminuiria as condições de trabalho, aconteceria aquela chamada rotatividade no emprego, mas para aqueles que defendem que a terceirização não vai causar esse tipo de prejuízo, eles imaginam e sustentam sempre a garantia de mais empregos, mais postos de trabalho. Na prática, como é que vai funcionar? O que é que muda? O que muda é que hoje nós não temos uma legislação que trate sobre o assunto. O Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 331, ele regulamenta como você pode terceirizar. Então, hoje só é permitida a terceirização da chamada atividade meio, aquela atividade que não se destina ao fim da prestação daquela empresa. Agora, com a aprovação desse PL, e caso seja sancionado, você vai poder terceirizar todas as atividades da empresa, seja atividade meio, seja atividade fim. Eles falam nessa questão da precarização que vai reduzir, né? Esses funcionários terceirizados, eles trabalharão mais e receberão menos. Será que é isso mesmo? Olha, eu acho importante a gente fazer uma diferença entre a terceirização e a contratação autônoma. Muita gente está entendendo que vai poder agora contratar, por exemplo, empregados sem carteira assinada. Isso não é verdade, não é o que se pretende. Com a terceirização, vai ocorrer a contratação por uma empresa de outra empresa que contratará empregados. E estes empregados terão os mesmos direitos, as mesmas condições. Na prática, hoje, algumas empresas que fazem a terceirização da atividade fim são penalizadas, justamente porque não existe regulamento, não existe lei que trate sobre o assunto. A jornada de trabalho, o valor da remuneração deve ser mantida sempre, tanto para o terceirizado quanto para aquele empregado direto da empresa tomadora. Isso é o que defende o projeto de lei. Agora, os direitos trabalhistas, então, serão mantidos? Não haverá perda nesse entendimento? Sim, não haverá redução de direitos, férias, 13º, FGTS, tudo isso se mantém. A única diferença é que o vínculo de emprego não vai mais ser entre aquela empresa e o empregado, vai ser entre a empresa que for contratada e o empregado. Caso, por exemplo, essa empresa contratada não venha a pagar os direitos trabalhistas, aquele empregado ele poderá acionar judicialmente a empresa que o contratou e também a contratante, a tomadora de serviços. Mas aí a lei cria a responsabilidade subsidiária, né? Muda, né? Essa questão do pagamento, do não pagamento. Na verdade, não há uma mudança. O outro projeto de lei que está no Senado, ele previa a responsabilidade solidária, o que certamente seria mais vantajoso para o empregado, porque ele poderia escolher, por exemplo, entrar contra as duas empresas, tanto a que o contratou quanto a empresa tomadora de serviços. Nesse projeto aprovado na quarta-feira pela Câmara, a responsabilidade é subsidiária, como já é hoje com as atividades meio. O próprio Tribunal Superior do Trabalho já regulamentou na súmula que eu acabei de citar essa possibilidade de responsabilização subsidiária, ou seja, primeiro você vai tentar achar bens ou valores nas contas daquela empresa contratada principal, caso não consiga, partirá para a empresa tomadora de serviços. Essa responsabilidade subsidiária já existe na prática, na jurisprudência, e agora faz parte do texto legal. Então, já que não há assim tantas perdas trabalhistas, de direitos, né? Por que tanta resistência? Por que tanta oposição? O presidente do TRT Alagoas disse que vai ser um retrocesso. Exatamente. É um tema bastante polêmico, a gente tem como exemplo a própria votação, 231 a 188, então nem a própria Câmara chegou a um consenso. O Tribunal Superior do Trabalho, nós temos 27 ministros no TST, desses 27, 19 se disseram contra a terceirização, praticamente 2/3. O restante desse número ainda não se pronunciou, então é um tema que divide realmente opiniões. Aqueles que defendem que a terceirização é prejudicial, eles debatem que ela vai trazer uma rotatividade, um enfraquecimento da relação sindical e poderia enfraquecer a cobrança dos direitos pelos trabalhadores. Mas não há quem diga, e nem poderia dizer, que direitos específicos básicos do trabalhador vão ser tolhidos, vão ser excluídos da relação de trabalho. Esses direitos permanecem de fato. Quem é favorável à terceirização defende também que haverá mais contratações, mais pessoas estarão empregadas, pode ser que isso ocorra? É o que defendem os especialistas que tratam sobre o assunto. Nós temos várias opiniões dizendo estudos que irão aumentar a quantidade de empregos, outros dizem que isso não vai acontecer, mas a gente espera que sim. Somos mais de 12 milhões de desempregados no país e a esperança é de que arrumem-se postos de trabalho para todos. Eu acho que o maior bem do trabalhador é o emprego. Agora é um projeto de lei, né, que é antigo, né? Ele estava engavetado aí há 19 anos, né? E foi recuperado aí pelo novo presidente da Câmara. Tem um projeto de lei também no Senado, que é sobre terceirização também?
Exatamente. Na verdade, esse projeto que está no Senado, ele já foi aprovado pela Câmara em 2015. Estava no Senado agora aguardando ser pautado para ser votado. O que acontece é que, de alguma forma, o governo entendeu que sofreria algum tipo de resistência, talvez, no Senado, e desengavetou mesmo esse projeto que estava na Câmara. Esse projeto aprovado na quarta-feira, ele é de 1998, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Coincidentemente, naquela época, o presidente da Câmara era Michel Temer. Então, esse projeto, em 98, ele foi remetido ao Senado, foi aprovado e estava na Câmara desde 2002. Agora, o presidente Rodrigo Maia desenterrou esse projeto de 2002 e nessa semana conseguiu aprovar ele na Câmara dos Deputados. Mas qual a diferença do que está no Senado? Tem um que está no Senado também. Exatamente. Agora, né? Esse projeto do Senado ele foi mais debatido. Tiveram audiências públicas, sindicatos, partidos políticos, algumas alterações foram feitas e discutidas. Seria, do ponto de vista atual, um projeto mais democrático, porque houve a participação da sociedade. Então é melhor, né? Seria melhor, justamente por conta da responsabilidade. Esse projeto do Senado, ele trata da responsabilidade solidária das empresas tomadoras de serviço, onde o empregado não precisaria aguardar primeiro tentar achar bens da empresa contratada para chegar à contratante. É uma das diferenças que seriam mais benéficas para o trabalhador. Agora a oposição, entidades sindicais estão falando que não vai haver mais concurso público, né? As pessoas vão ser terceirizadas, os funcionários vão ser terceirizados. Vale também para as empresas públicas? Pelo projeto de lei, Sabrina, não há restrições. Então, a prima facie, a gente poderia interpretar que sim, que o serviço público poderia terceirizar. Particularmente, acho muito temerário esse posicionamento e acredito que isso será objeto de algum tipo de ação de inconstitucionalidade. É muito perigoso a gente imaginar que o gestor público possa, ao invés de fazer concurso público, escolher quais empregados ele vai querer trabalhando para o município, para o Estado ou para a própria União. Então, é um tema especificamente muito controvertido dentro do projeto de lei que eu acredito que vai ser alvo de muitas discussões ainda futuras. Pode ser que daqui para frente modifiquem isso e não valha, né, para empresa pública, para concurso público? Pode sim. Na verdade, hoje pela manhã, eu estava vendo uma entrevista do presidente do Senado e ele dizia que ainda vai tentar aprovar aquele projeto que está no Senado. A alegação dele é de que os dois projetos seguiriam para o presidente da República, onde Michel Temer iria escolher quais dos projetos e quais dos artigos dos projetos ele iria sancionar, o que causa ainda um maior temor, um pavor, porque a gente não sabe o que é que o presidente vai decidir. Então, seria, no meu ponto de vista, uma possibilidade de o presidente estar legislando, escolher qual lei que ele vai aprovar ou não. Rapidamente, para a gente listar vantagens e desvantagens desse projeto de lei que foi aprovado na Câmara agora? Olha, para o trabalhador, a gente pode citar como desvantagem a rotatividade. Ele vai permanecer talvez menos tempo naquela empresa, porque ele vai estar prestando serviços para outras empresas tomadoras e pode ser a qualquer momento transferido de uma para outra. Isso enfraquece, de fato, a atividade sindical. Eu acho que os sindicatos devem sim se organizar, se adequar, já que a lei já está quase para ser sancionada, e tentar se fortalecer, adequando-se aos ditames da lei e tentar buscar coibir esse tipo de enfraquecimento. Com relação a favorável ao projeto de lei, a gente pode citar principalmente o aumento de postos de trabalho, a diminuição da burocracia na contratação e a diminuição de custo com as demissões. Imaginemos que uma empresa contratante, se ela não quiser mais contar com aquele empregado, ela não precisará arcar com o custo de uma demissão. Ela pode solicitar à empresa contratada que troque aquele funcionário por outro e aquele funcionário pode ser aproveitado em uma outra empresa. Então, não necessariamente ele vai ser demitido, não necessariamente ele vai perder o emprego e também a empresa não terá que arcar com o custo de uma demissão. Carlos, muito obrigada então pela participação. Um bom final de semana para você. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa tarde. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina por aqui. Voltamos na segunda, depois do Plantão Alagoas. Não esqueça que na segunda também tem boletim de ocorrência às 5h30 da manhã. Uma boa tarde para você, um excelente final de semana e até segunda.